Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto e também vou deixar um bilhete de alavancagem aí no finalzinho, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando o seu like para fortalecer o trabalho aqui do Bet Green, tá? Seu like é muito importante. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, tá show, galera? Não esqueça também de deixar seu comentário e compartilhar também o link desse vídeo aí com seus amigos. Nessa rodada a gente vai ter 7 jogos assim interessantes que eu analisei e senti assim bastante confiança, né, nos jogos que eu deixei aqui separado para vocês. E vamos ter aquele bilhetezinho maroto, tá? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos que a gente vai ter nessa quinta-feira, né? Vamos ter aqui Campeonato da Finlândia, disputa do título, jogo importante aí entre Ilves e Cups, na verdade, né? Vamos ter aqui também terceira divisão da Inglaterra, jogo entre Huddersfield e Bolton. E vamos ter também aqui 3 jogos do Brasileirão, né, que não pode faltar, Campeonato Peruano e Campeonato da Costa Rica. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o Campeonato da Finlândia, disputa do título, jogo entre Ilves e Cups, né? Esse jogo aí que acontece meio-dia, o Ilves vai estar jogando em casa e a gente vai ver a classificação aqui para entender um pouco sobre a situação aí dessas equipes, né? Até o momento aí o Cups está ficando com o título, né? Está se garantindo em primeiro lugar aí, garantindo vaga na Liga dos Campeões, inclusive, né? Com 53 pontos, vem de 3 vitórias seguidas, e o Ilves que pode pegar essa liderança, né? Então é jogo aí de confronto direto, valendo liderança e quem sabe aí uma caminhada para chegar nesse título e consequentemente uma vaga aí na Liga dos Campeões da próxima temporada, né? Então um jogo que promete aí ser bem interessante para a gente assistir. Duas equipes que têm um ataque bem efetivo, né? O Ilves, que é o time da casa, 57 gols marcados, 35 gols sofridos, e o visitante Cups, 51 gols marcados e 29 gols sofridos. O Cups aí que é o líder com 53 pontos e o Ilves, o time da casa, com 52 pontos. O confronto direto, galera, que também é importante a gente dar uma olhada, né? A gente vai ver que o Ilves venceu 4 vezes e empatou uma. Então, assim, o favoritismo total pro time da casa, né? E se a gente for ver as odds aqui, tá pagando 1,95, 2,2 aí, né? Uma odd bem alta aí pro Ilves vencer. E uma odd de 3,25, 3 aí, dependendo da banca, pro Cups vencer, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Ilves. Agora o próximo jogo aqui, terceira divisão da Inglaterra, né? A nossa querida League One. Vamos ter aqui o Huddersfield jogando em casa contra o Bolton. 4 horas da tarde esse jogo e vamos dar uma olhada na classificação para ver a situação das equipes, né? Huddersfield, 7º lugar com 19 pontos e logo em seguida tem o 8º lugar aí o Bolton com 17 pontos, né? Diferença aí de 2 pontos de uma equipe para outra. A única diferença é que o Huddersfield tem um jogo a menos, né, do que o Bolton, por exemplo, né? E o time do Huddersfield vencendo esse jogo vai a 22 pontos e entra aqui no grupo dos 6 melhores, que é importante, além de não se distanciar do líder, que é o Steve Nash, até o momento aí com 25 pontos, né? Então, assim, o jogo promete aí ser bem equilibrado também. Os últimos 5 jogos aqui de cada equipe, o Huddersfield, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, e o Bolton, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto aqui, o Bolton venceu 2 vezes, o Huddersfield venceu 2 e teve um empate, né? Então, assim, promete ser um equilíbrio total aí, não só pela questão da classificação das equipes, mas também por conta do confronto direto que a gente viu aí, tem um equilíbrio, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter agora a partir desse jogo, os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Brasileirão Série A, jogo entre Grêmio, que joga em casa, contra São Paulo. 7 horas da noite esse jogo, válido pela rodada 28. E na classificação a gente vai ver o Grêmio em 13º lugar com 33 pontos. Equipe aí que tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nesses últimos 5 jogos, né? Vai vivendo altos e baixos, né? E do outro lado a gente tem o São Paulo, né? Que chegou a estar uma sequência boa aí, especialmente em casa, né? Ficou um bom tempo sem perder no Brasileirão, mas está aqui em 8º lugar com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, né? Dessas 3 derrotas aí, 2 foi jogando em casa, né? Contra o Ceará e na última rodada no Clássico contra o Palmeiras. Então, assim, não está num momento legal aí o time do São Paulo, mas a gente sabe aí que o São Paulo tem uma ótima equipe, a mesma coisa vale para o Grêmio, né?
A gente vai ver aqui confronto direto, o Grêmio venceu 2 vezes, São Paulo venceu 2, né? 2 não, 3 na verdade, né? Então são 2 vitórias do Grêmio e 3 vitórias de São Paulo. No primeiro turno aí do Brasileirão, São Paulo venceu em casa por 2-1 e agora vai tentar arrancar pelo menos um empatezinho fora de casa aí contra o Grêmio, que não seria ruim de tudo, né? Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção a gente pega fora mais de meio gol, São Paulo para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente tem aqui o Fluminense jogando em casa contra o Juventude. 9h30 da noite esse jogo muito bom aí pro Fluminense somar 3 pontos, né? Vai estar jogando em casa diante de sua torcida, vai pegar o Juventude que fora de casa não tem a campanha nada legal. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, o Fluminense está em 7º lugar com 38 pontos, enquanto o time do Juventude está em penúltimo lugar com 23 pontos aí, situação bem complicada, né? E vou mostrar aqui para vocês também a situação das equipes jogando em casa e fora, né? O Fluminense em casa, por exemplo, 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, uma campanha boa, né? E fora de casa, o Juventude tem a segunda pior campanha, né? 1 vitória apenas, 2 empates e 10 derrotas, né? Essa única vitória que foi contra o Ceará, né? Então, assim, é uma campanha bem fraca aí do Juventude fora do seu território. Confronto direto aqui é bom a gente dar uma olhada, né? A gente vê que o Juventude venceu 2 vezes e teve 3 empates, né? E sempre batendo aí o ambos marcam, mais de 1,5 gols, ambos marcam. Então, assim, é uma opção interessante para a gente trabalhar nesse jogo. E também uma vitória do Fluminense, né? Acredito que o Fluminense jogando em casa aí tem tudo para vencer, especialmente com o elenco e pelo momento que vai vivendo. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, né? Só mostrar para vocês aqui, ó, tá pagando uma odd aí de 1,39, 1,40, dependendo da banca. Na minha opinião, vale a pena a gente pegar uma vitória do Fluminense. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Fluminense. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão que a gente vai ter é o clássico Bavi, né? Vitória e Bahia, né? A gente vai ter esse jogo 9h30 da noite, o jogo vai ser no mando do Vitória, e esse clássico baiano aí que tem tudo para ser um jogo bem interessante para gols, né? Vamos dar uma olhada na classificação antes de mais nada, né? A gente vai ver o Bahia aí, que é o visitante, está em 6º lugar, 43 pontos, se vencer vai a 46, né? Então entra aqui no G4 de forma momentânea, né? Porque Mirassol também vai jogar aí nessa rodada 28. E o time do Vitória é o primeiro da zona do rebaixamento aí com 25 pontos, né? Vem de 4 derrotas e uma vitória nesses últimos 5 jogos, não está numa campanha nada legal. Se vencer esse jogo, ele não sai da zona do rebaixamento, tá? Porém, ele vai igualar a pontuação do Santos, que também joga nessa rodada aí e tem 28 pontos, né? Então, uma vitória aí do time da casa aí seria interessante, né? O Vitória somar esses 3 pontos aí seria muito interessante para a equipe respirar um pouco aí e tentar sair da zona do rebaixamento. Só que é aquilo, né? O Bahia tem um elenco melhor, na minha opinião. Confronto direto aqui a gente vai ver o Bahia venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, assim, o favoritismo aqui nesse confronto direto é do Bahia e, como eu falei, tem um elenco melhor, né? A gente vai ver aqui, tá pagando uma odd de 2,77 pro Bahia vencer e uma odd de 3,10 pro Vitória vencer. Então, aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora mais de meio gol, tá? Bahia para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Bahia. Agora vamos aqui para o Campeonato Peruano, a Liga 1, que é a primeira divisão. Vamos ter aqui o Alianza Lima contra o Sport Boys. 10 horas da noite esse jogo, válido pela rodada 14. E a gente vai ver que até o momento aí o Alianza Lima, 7º lugar, 18 pontos, né? 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Equipe que vai oscilando aí nesses últimos jogos, né? Tanto é que nos 5 jogos aí que fez até o momento no campeonato aí, 2 vitórias e 3 derrotas, né? Nesses últimos 5 jogos. E o time do Sport Boys aí, por sua vez, está aqui em 15º lugar, com 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 12 pontos, porém vem de 2 vitórias seguidas contra o Huancayo e também fora de casa contra o Alianza Huanuco. Então, assim, vem de uma sequência de 2 vitórias seguidas, que é interessante, né? Confronto direto, vamos dar uma olhada aqui e a gente vai ver aí 4 vitórias do Alianza Lima e 1 vitória do Sport Boys, né? Então, assim, o favoritismo é do time da casa e a gente vai olhar as odds aqui também, que é importante, né? A gente vai ver aí pagando uma odd de 1,44 para o Alianza Lima vencer e uma odd de 9,50 na betana aí para o time do Sport Boys vencer. Aqui, galera, a gente vai pegar o mais de 1,5 gols na partida como primeira opção, por segurança, tá? Vai que acontece uma zebra, um empate e tudo mais, né? Então a gente pega o mais de 1,5 gols na partida como nossa dica principal, né? Primeira dica. E a segunda opção a gente pode pegar casa vence, né? Querendo ou não, a Alianza Lima tem favoritismo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para a Alianza Lima.
E agora o nosso último jogo aqui, a gente tem um clássico aqui no Campeonato da Costa Rica, né, a primeira divisão. Jogo válido aí pela rodada 12, a gente vai ter o Herediano jogando em casa contra o Alajuelense. 11 horas da noite esse jogo. Vamos dar uma olhada na classificação aqui, a gente vai ver o Alajuelense visitante em quarto lugar com 18 pontos, né, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o time da casa, que é o Herediano, está aqui em sétimo lugar, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, somando 13 pontos até o momento. Confronto direto que é importante a gente dar uma olhada, a gente vai ver aqui, o Alajuelense venceu 2 vezes, Herediano venceu 2 e teve um empate, né? E a gente vê aí que não costuma bater muitos gols, tá, galera? E se a gente for olhar até aqui na classificação, a gente vai ver aí que o Alajuelense, por exemplo, tem a média de 1 gol por partida e uma média abaixo de 1 gol sofrido por partida, né? Uma média aí de 1 gol a cada 2 jogos sofrido, que é uma média boa aí para uma defesa, né? E do outro lado a gente tem o Herediano aí, que é o time da casa que tem a média de 1 gol marcado por partida e uma média arredondando para baixo, né, de 1 gol sofrido por partida, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pega aqui casa mais de meio gol, né, por Herediano marcar 1 gol independente do resultado final. Herediano para vencer tá pagando uma de 2,67, né? Então esse mais de meio gol pro time da casa deve estar pagando aí 1,30, 1,40 em média. Então, na minha opinião, vale a pena essa segunda opção aí, casa mais de meio gol, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 pro Herediano. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, que é o mais importante, né? E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da rodada ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o bilhete aí dessa quinta-feira, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato da Finlândia, disputa do título, jogo entre Ilves e Cups. A gente pegou aqui Ilves ou empate, né, aquele famoso casa ou empate. Segundo jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Fluminense contra Juventude. A gente pegou vitória do Fluminense. Lembrando que aqui na Bet365 tem um pagamento antecipado, né, então se o Fluminense fizer 2 gols de diferença já dá aposta resolvido, que é bem interessante, né? Então aqui a gente pegou vitória simples do Fluminense. E o terceiro jogo do Brasileirão também, jogo entre Vitória e Bahia, né? O clássico baiano Bavi. A gente pegou o Bahia para marcar 1 gol, independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 2,54. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 254,54. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar seguir para vocês o nosso bilhete de alavancagem. Ele ficou desse jeito, ó. O nosso bilhete de alavancagem, galera, a gente pegou os 3 jogos aqui do Brasileirão, né? O primeiro aqui, Grêmio contra São Paulo, a gente colocou aqui o Grêmio para ter um escanteio pelo menos no primeiro tempo, tá? O Grêmio tem que marcar um escanteio no primeiro tempo, que na minha opinião é bem fácil de bater. Aí o segundo jogo aqui, Fluminense e Juventude, a gente colocou o Fluminense para ter 2 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? Na minha opinião também é muito boa de bater, especialmente que o Fluminense em casa aí tem uma média muito alta de escanteio, né? Então acredito que 2 escanteios no primeiro tempo Fluminense é bem tranquilo de bater. E o terceiro jogo, clássico baiano, né? Bavi, vitória contra o Bahia, a gente colocou aqui para ter 3 escanteios no primeiro tempo, tá? Isso aí juntando as 2 equipes. Então 3 escanteios no primeiro tempo aí para dar green aqui nesse último palpite, tá? No final a gente teve uma odd de 1,57, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 157,57. Esse é o nosso bilhete de alavancagem que, na minha opinião, tem 90% de chance de bater, tá, galera? Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Outra coisa importante, galera, eu vou estar deixando 2 links aí na descrição do vídeo, também no comentário fixado, de uma odd turbinada que está rolando lá na Estrela Bet, tá? Eu vou estar deixando os 2 links aí, você vai clicar. O primeiro link é para você que ainda não tem cadastro lá, tá? Porque é uma entrada onde você vai garantir R$10 tranquilo, tá? Para os jogos que vai acontecer hoje, quarta-feira. Jogo entre Flamengo e Botafogo para sair 1 gol na partida, R$10 garantido, tá? Só você fazer uma entrada de R$1 lá, que você já vai garantir R$10, porque é para sair 1 gol na partida, isso aí com certeza vai bater. E tem a outra que já aí é para qualquer um. Você que tem casa, já tem conta lá na casa da Estrela Bet, ou você também que não tem, já cria a sua conta aí, tá? E é outra odd também muito interessante, tá? Uma odd absurda, porém só dá para fazer aposta acho que no máximo de R$5, porém a odd tá muito alta, tá? Clica aí no link aí na descrição ou no comentário fixado aí que você vai ver qual tipo de aposta que eu tô falando, tá? E se você não tiver cadastro, clica nesse link mesmo, faz seu cadastro e aproveita aí essa
dessas duas odds turbinadas que eu vou estar deixando para vocês, tá show, galera? Vai estar aí na descrição e no comentário fixado, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dos palpites e dos bilhetes que eu deixei para vocês aqui agora. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha bastante. E quem puder aí também, galera, tenta convidar seus amigos a conhecer aqui o conteúdo do BetGreen, que isso aí é muito importante, tá, galera? Convida a galera aí a conhecer o canal BetGreen, se inscrever aqui, deixar like no vídeo que é importante, tá? Assim eu vou ficar muito agradecido, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!